Ontem foi eleito o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e você está me olhando aí perguntando, e daí, né? Bom, a gente tem muitos motivos para falar dessa eleição. Primeiro, que ele é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, o que é um fato interessante. Segundo, que a vice dele é uma mulher negra, filha de doméstica e uma ambientalista, ativista bastante importante, o que também é um fato notável. Mas se você não acha que esses são motivos suficientes, a trajetória do Petro é interessante. Ele tinha sido guerrilheiro, tinha feito parte de um grupo armado na Colômbia. A Colômbia foi marcada por décadas por uma guerrilha armada, até hoje existe uma guerrilha. Então, assim, é um fato importante, mas ele abandona a guerrilha num determinado momento, ele é preso, depois ele abandona, entra na política, abandona o caminho da luta armada, e aí vai se tornando um político importante. Ele é eleito senador, ele chega a ser prefeito de Bogotá, e vai abandonando essa posição radical e vai conquistando o eleitorado. Ele se candidatou a presidente algumas vezes, perdeu, até que ontem, finalmente, depois de dar uma moderada no discurso, ele conseguiu ser eleito numa eleição bastante apertada, mas ele foi eleito. Bom, mas se você não acha isso o suficiente para a gente falar dessa eleição, eu tenho ainda um terceiro motivo, que no fundo é o que eu quero falar para vocês, que é o fato dessa eleição ser mais um ponto, ser mais um elemento do que parece estar se caracterizando como uma onda de esquerda na América Latina. E é disso que a gente vai falar. Vamos lá? Oi, eu sou o André Bolsinhas, eu divido esse canal, o AB2, com o grande André Botelho, e hoje eu quero falar dessa suposta ou aparente onda de esquerda, ou onda vermelha, ou onda progressista que tem tomado a América Latina nos últimos anos. Dá uma olhada nesse mapa aí. Aí a gente vê que praticamente toda a América do Sul, e a gente poderia ainda incluir alguns países da América Central nesse processo, estão sendo governados por partidos e pessoas de esquerda. Citando alguns aqui, além do Petro da Colômbia, tem o Boric no Chile, inclusive a gente já falou do Boric aqui, tem o Obrador no México, que é talvez o grande líder dessa onda, o Arce na Bolívia, o Fernandes na Argentina, o Castillo no Peru, Castro em Honduras, e também poderíamos citar com algum receio o Maduro na Venezuela. A questão da Venezuela ela é tão à parte, porque aqui, enfim, descambou para uma ditadura, enfim, que de esquerda, na verdade, tem muito pouco, assim, ele tem, enfim, características um pouco misturadas, ele tem elementos, digamos assim, que lembram a esquerda, mas tem muitos pontos que lembram até uma nova direita, no sentido de um moralismo e tal, de um comportamento conservador. Então ele está num meio termo ali, acho que ele atrapalha mais do que ajuda a gente pensar ele nessa onda de esquerda. Embora vários presidentes de esquerda continuem acenando para o governo do Maduro e outros não. O Petro, por exemplo, fez questão de se dissociar dele. Fez questão de dizer que não vai fechar diálogo com ele, que vai continuar dialogando, mas que não é parecido com ele, que não aprova determinadas atitudes dele, para mostrar, enfim, como ele estava mais preocupado com o processo democrático, algo que foi abandonado na Venezuela, mas isso é um outro assunto. Se você pega essa onda que está se formando, ela ainda é mais interessante se a gente lembrar que há 20 anos atrás estava começando uma onda muito parecida na América Latina. Então, esse é o ponto. Parece que está se repetindo algo que aconteceu há 20 anos atrás. Se você olhar esse mapa aqui, você vai ver, há mais ou menos 20 anos atrás, um pouquinho menos até, por volta do final da primeira década do século XX, você tinha também uma América do Sul tomada por partidos de esquerda. Naquele momento, os grandes líderes eram Hugo Chávez, da Venezuela, talvez fosse o grande nome dessa primeira onda que eles chamavam de Onda Rosa. Em seguida vinha o Morales e, por último, o Lula. Talvez ali junto a gente pudesse colocar a Kirchner da Argentina e o Mujica do Uruguai. Então eles formavam ali uma primeira onda rosa. Essa primeira onda de esquerda, ela foi muito beneficiada por um momento bastante feliz economicamente para a América do Sul, porque a China vinha crescendo muito e vinha consumindo muita coisa da América do Sul. O preço do petróleo foi lá em cima, o que para a Venezuela era maravilhoso. Foi a época que se falou muito do pré-sal no Brasil, então o futuro parecia bastante brilhante.
mas não durou. Ali depois da crise de 2008, no início da segunda década, acabou esse boom das commodities, desses produtos primários exportados pela América Latina, e aí esses governos começam a se enrolar. Você tem uma certa linha, como a do Chaves, que vai descambando para um autoritarismo, uma ditadura repressora, e uma série de denúncias e de fraudes eleitorais, ou vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, uma série de acusações e escândalos de corrupção, que pegaram o governo Lula, mas pegaram o governo Dilma em cheio. E aí o que acontece? Depois dessa primeira onda de esquerda, houve uma onda conservadora na América Latina. Se você pega esse mapa agora, do final da segunda década do século XX, ali por volta de 2018, você tinha quase todo o continente, quase que se inverteu. Quase todo o continente estava sendo governado por partidos e pessoas, ou de centro-direita ou direita. E num momento em que começa a aparecer também um discurso fortemente moralista, conservador, gente que marcava muito o seu anticomunismo, né? O anticomunismo volta a ser muito forte, uma coisa contra o discurso identitário, né? Uma coisa contra esse discurso dessa nova esquerda. Isso marcou muito um conservadorismo de costumes, uma volta a um discurso sobre a família, sobre Deus, sobre a moral. Isso vai ser muito forte no Brasil, com Bolsonaro, por exemplo, mas não só. Isso, em parte, tem a influência do próprio Trump, né, que é uma influência forte aqui na América Latina e no Brasil. Só que a crise que veio com a pandemia, um pouco antes da pandemia, mas que na pandemia deixou muito claro que pelo menos o lado econômico desse grupo de direita, esse neoliberalismo, essa tentativa de reduzir o papel do Estado na economia e na sociedade, isso, enfim, em momentos de crise, isso gera problemas muito graves. E aí você tem, de novo, uma esquerda que defende um papel do Estado mais forte, está, enfim, ocupando espaço de novo. Qual vai ser o elemento fundamental para caracterizar essa onda? A eleição do Brasil. A eleição do Brasil vai ser fundamental, porque o Brasil é um país muito importante, com muita força econômica, política. Então, a eleição do Brasil vai ser decisiva. Se o Lula ganhar, como indicam as pesquisas nesse momento, vai se caracterizar de novo, né, uma outra onda vermelha. Se o Brasil continua à direita, com o Bolsonaro, digamos assim, não vai ficar equilibrado, porque o mapa ainda está bastante de esquerda, mas em termos de forças em jogo, a coisa vai ficar menos decidida. E aí, o que vai dar? Vamos ficar vendo e comentando aqui no AB2, beleza? Espero que tenha ajudado aí a entender o panorama. Então, abraço!